Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Automação Industrial 2. E nessa aula de hoje eu vou estar comentando com vocês um pouquinho a respeito da conversão do Graph7, o diagrama em Graph7, para a linguagem ladder de CLP. Então vamos lá. Então o que acontece? Até então nós tínhamos abordado os nossos problemas em programação de CLP de maneira intuitiva, que nós fizemos a primeira parte do nosso curso, e agora a gente consegue analisar e modelar nosso problema utilizando o Graph7, ok? Semelhante ao que a gente tem na computação, enquanto o pessoal faz análise do sistema, digamos que eles queiram resolver um determinado problema, e depois fazem a programação do computador. Essa fase que nós vamos estar mostrando para vocês nessa aula de hoje vai ser exatamente isso. Nós vamos fazer essa transição da análise do problema via Graph7 e chegar na programação do CLP. Ok? E por que é importante a gente dar atenção a essa parte, dessa transição da modelagem Graph7 para a linguagem do CLP? Isso aí tem a ver com a questão da manutenção, a flexibilização e a documentação desse software, semelhante ao que se faz hoje em dia na ciência da computação. Mas vamos lá, prosseguindo com o que nós vimos aí nas aulas anteriores referente à modelagem em Graph7, quando a gente for fazer esse processo de transição do Graph7 para a linguagem ladder, a gente deve preservar a essência, as etapas, o sequenciamento que a gente obteve com o Graph7, beleza? Dessa forma, a gente sabe que o Graph7 é constituído basicamente de 3 elementos: as transições, as etapas e as ações. E se a gente conseguir implementar esses 3 componentes no nosso programa do CLP, ele vai funcionar sem problemas. Ok? A gente sabe que alguns fabricantes de CLP já incluem a programação em Graph7 por padrão. Ok? Mas devido à tendência da maioria dos programadores de CLP trabalharem com a linguagem ladder, a gente vai estar mostrando como é que a gente faz essa conversão para vocês. De acordo com o que a gente comentou antes, a gente vai ter 3 componentes principais. Cada componente vai ter, digamos assim, uma determinada seção no código que vai ser traduzido em linguagem ladder. E ao final dessas 3 seções, seção referente à transição, as etapas e as ações, a gente vai ter o nosso código funcional. Na sequência, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de como que a gente vai fazer essa conversão, como que ela vai ser estruturada também. Então, nós vamos ter aí sempre, primeiramente as transições, depois seguido pelas etapas, depois as ações. E vale ressaltar que a aparência final do nosso programa também vai ser parecida com isso aqui, As transições vão ficar mais ou menos dessa forma, as etapas mais ou menos dessa forma e as ações também mais ou menos dessa forma, ok? É importante também, tem que ser nessa ordem, para garantir o funcionamento correto do Graph7 convertido para ladder. Então, beleza. Vamos agora a um exemplo de como que a gente faz esse processo de conversão. Digamos que a gente tem esse exercício aí, Nós temos um carro que ele fica normalmente estacionado nessa posição A, Uma vez que a pessoa ela envia essa ordem de marcha M, o carro vai para a direita, depois ele volta para a esquerda, beleza? Dessa forma a gente vai ter o seguinte Graph7, ok? Nós teremos nosso estado inicial, estado 0, em que ele apenas aguarda o cara enviar a ordem de marcha, beleza? É um estado que não se faz nada. A gente colocou esse quadradinho aqui com ação, aguardando a ordem de marcha, mas na verdade é um estado de espera, beleza? Uma vez que se dê a ordem de marcha e o carro esteja estacionado em A, o que vai acontecer? O carro ele vai começar a ir para a direita, certo? Então o carro vai começar a andar nesse sentido aqui. E ele vai continuar andando nesse sentido até o carro atingir o fim de curso B, que é a segunda posição indicada aqui no nosso desenho, beleza? Uma vez que ele atinge a posição B, o carro então ele começa a andar para a esquerda. E vai continuar andando para a esquerda até que ele chegue na posição A e termine o seu ciclo, ok? Esse exemplo é bem simples, para ilustrar para vocês como é que a gente faria a conversão de um Graph7 sequencial para ladder. Vamos lá. Primeiro passo, pessoal, vai ser a gente elaborar uma série de tabelas que vão relacionar tanto as minhas entradas quanto as minhas saídas
quanto também as minhas etapas e transições, as minhas variáveis do CLP. Vamos lá, nós vamos com calma. Primeiramente, tá? Nós vamos definir uma tabela em que nós vamos ter duas colunas, sensibilidade e entrada do CLP. Tá? Sensibilidade, entenda botões e sensores, de maneira geral. Ok? Então, por exemplo, a minha ordem de marcha é M, eu vou alocá-la na entrada I0 do meu CLP. O fim de curso A, eu vou estar colocando ele na entrada I1 e o fim de curso B na entrada I2. Certo? Então, relacionamos aí as entradas com as entradas do CLP. Na segunda tabela, nós vamos relacionar as saídas. No caso desse exemplo, né, o nosso CLP ele vai controlar apenas dois movimentos, o carro para a direita e o carro para a esquerda. E eu resolvi separá-los em duas saídas diferentes. Então, o carro para a direita vai ser a minha saída Q0 do CLP e o carro para a esquerda vai ser a minha saída Q1. Beleza. Agora, nós vamos ter que fazer uma tabela para memorização das etapas e transições, tá? Porque só é possível a gente implementar o Graph7 dentro do CLP se a gente conseguir manter, né, aquele sequenciamento das operações descritas no Graph7. Então a gente vai criar memórias e essas memórias vão armazenar, né, o estado das minhas etapas e transições. Primeiramente, vamos às transições. Nesse Graph7 em específico eu tenho três transições, né? Eu tenho uma transição entre as etapas 0 e 1, que eu vou estar armazenando na memória M10 do CLP. Eu tenho uma transição entre as etapas 1 e 2, que eu vou armazenar em M11. E uma transição entre as etapas 2 e 0, que eu vou estar armazenando em M12. Vale ressaltar, tá, pessoal, que esses valores que eu escolhi para M10, M11 e M12 são valores arbitrários. Tá? Vocês poderiam ter escolhido quaisquer valores. Vamos agora, então, à tabela das etapas. Então, tenho três etapas. A etapa 0, eu vou estar guardando na memória M0. Etapa 1, vou armazenar na memória M1. E etapa 2, vou armazenar na memória M2. Tá? A única sugestão que eu dou para vocês na hora de fazer a alocação, né, dessas transições e etapas é que vocês deixem um espaço entre as memórias de transição e as memórias de etapas. No caso aqui, eu comecei em M0, né, e aqui eu comecei em M10. Se porventura o nosso Graph7 ele viesse a aumentar de tamanho, tá, de tal forma a ocupar mais memórias, né, logo a gente ia preencher toda essa faixa aqui, ó, de M0 até M10. Então, vocês podem deixar espaços maiores. Por exemplo, eu começar, por exemplo, em M100 aqui. Okay? Para deixar um tamanho legal para a gente conseguir, então, aumentar o nosso Graph7. Beleza? E agora que nós temos essas tabelas em mãos, nós podemos, então, elaborar o que a gente chama de Graph7 modificado. Tá? Eu vou pegar o Graph7 original e vou substituir aquelas variáveis, aqueles comandos, ir para a direita, ir para a esquerda, fim de curso A, fim de curso B, pelas variáveis do CLP. Então vai ficar alguma coisa parecida com isso aqui. Certo? Então eu tenho aqui, ó, que a etapa 1, de acordo com a minha tabela, eu armazenei na memória M0. A transição de 0 para 1, eu armazenei na posição M10. Tá? As condições, a receptividade da transição M10, no caso a transição de 0 para 1, são dadas aí pela ordem de marcha, que é I0, e o fim de curso da posição A, que é I1. Beleza? Então, já traduzi também para entradas do CLP. Da mesma forma, etapa 1, etapa 2, saída que leva o carro para a direita, saída que leva o carro para a esquerda, transição de 1 para 2, transição de 2 para 0. Fim de curso B, fim de curso A. Ok? E esse Graph7 ele é bem semelhante ao que obtivemos antes, né? Só que agora ele está com as variáveis do CLP. Feito isso, nós podemos então progredir para a transformação das transições em linguagem ladder. Vamos lá. Conforme eu tinha mostrado para vocês nas aulas anteriores, né? Para a gente ativar uma transição, existem duas condições. A primeira, que ela esteja válida, né? Ou seja, os estados
ou as etapas anteriores a ela têm que estar ativas. E segundo, a receptividade associada a ela também deve ser verdadeira. Então a gente vai obter algo parecido com isso, tá? De tal forma que a gente consiga separar essas duas condições no meu ladder, ok? Se vocês olharem aqui, ó, para a memória M10. M10, pessoal, é a transição que sai do estado 0 e vai para o estado 1. Qual que é a etapa anterior a ela? É a etapa 0, indicado por M0, tá? E a gente vai colocar isso no contatinho normalmente aberto, ok? Insere com qual que é a receptividade dessa transição? É o botão da ordem de marcha ser pressionado e o carro estar na posição A, beleza? Então eu tenho que a etapa 0 tem que estar ativa e o botão da ordem de marcha tem que ser pressionado e o carro tem que estar na posição A, ou seja, o fim de curso A tem que estar ativado. Etapa anterior, receptividade. Vamos agora à transição de 1 para 2. Na transição de 1 para 2, em M11, qual que é a etapa anterior? É a etapa 1, que é indicada por M1, de acordo com a nossa tabela. Beleza? E qual que é a receptividade associada a essa transição? Vai ser o fim de curso B, que é a entrada e 2, de acordo com a nossa tabela. Novamente, nós temos etapa anterior e receptividade. Beleza? Vamos agora para a nossa última transição, que é a transição de 2 para 0, indicada na nossa tabela por M12. Nessa transição, eu vou ter qual que é a nossa etapa anterior? Vai ser a etapa 2, que é indicado pela memória M2 na tabela. E a receptividade dessa transição é o fim de curso A, que na nossa tabela, né, é indicado pela entrada I1. Beleza? Então é assim que a gente vai construir, né, as nossas transições na conversão para ladder. Ok? Na sequência, nós podemos então partir para a conversão das etapas, certo? E nessa etapa, pessoal, nessa fase da conversão, nós temos duas formas de a gente fazer isso, tá? A gente pode utilizar lógica de set reset ou a lógica de acionamento e selo, ok? Como é que vai funcionar isso? Eu vou explicar para vocês o funcionamento de ambas, tá? Mas vale ressaltar que eu prefiro utilizar essa forma aqui da direita, beleza? Mas vamos lá. Na lógica de set reset, pessoal, como é que funciona, né, o acionamento das minhas etapas? Primeiramente, nós temos que fazer uma diferenciação aí, tá, da etapa inicial para as outras, porque ela é diferente. Tá? Quando você liga o seu CLP, você quer que, de imediato, o seu ladder, né, representativo aí do Graph7, ele vá imediatamente para a etapa inicial. De início, nós vamos ter todas as memórias relativas às etapas desacionadas, de tal forma que eu vou ter essa linha aqui, ó, essa passagem aqui, ela vai permitir que eu acione M0. Eu vou setar M0, forçando com que o meu Graph7 comece em M0. Beleza? E no caso aqui, pessoal, se a minha memória M0 ela está ativa, significa que eu estou na etapa inicial. Beleza? E com a lógica de set reset, como é que ela funciona? Eu vou sempre ter uma transição que faz você ir para a minha etapa e uma transição que faz você sair da minha etapa. Tá? Então, qual que é a transição que faz eu ir para a etapa M0? É a M12, que é a transição de 2 para 0. Então, o M12 vai ativar a memória M0, fazendo com que eu esteja, então, naquela etapa 0. Tá? Da mesma forma que eu tenho M10. M10 é a etapa de 0 para 1. Né? A etapa 0 para 1, ela faz eu sair de M0, ou seja, eu reseto a memória M0 e ativo a memória M1, que é referente à etapa 1. Beleza? Da mesma forma que M11, né, que é a minha transição de 1 para 2, ela desativa a memória referente à etapa 1 e ativa a memória referente à etapa 2. Né? E a memória M12, ela
reseta a memória referente à etapa 2 e ativa, né, a memória referente à etapa 0. Então é assim que a gente faz o acionamento utilizando set reset. Agora vamos para a segunda forma de a gente fazer esse acionamento, que é a forma que eu prefiro mais, tá? Vamos lá. Nós vamos ter a mesma lógica para inicialização do graph7. Então aqui na primeira linha, né, eu vou ter as memórias M0, M1, M12 normalmente fechadas, que estarão desativadas quando você ligar o seu CLP. E essa linha aqui vai então permitir, né, que a etapa M0 ela seja ativada no início do processo. Tá? Qual que é a diferença dessa forma de fazer com a outra? A diferença é que eu vou ter logo antes da memória referente à etapa, tá, a transição que desativa essa etapa. No caso, M10, que é a transição de 0 para 1, faz eu sair da etapa 0 e ir para a etapa 1. Então eu tenho que desativar a etapa 0. E aqui embaixo nós temos o M12, que é a etapa de 2 para 0, que faz eu sair da etapa 2 e ir para a etapa 0. Então esse cara aqui desativa a minha etapa, por isso que ele está normalmente fechado. E esse cara aqui ele vai ativar a minha etapa, por isso que ele está normalmente aberto. E aqui embaixo a gente coloca apenas um selo, né? Porque de fato essa transição ela pode durar apenas um instante, tá? Então a gente sela para que ela continue ativada até que a transição M10 aconteça. Beleza? Da mesma forma aqui embaixo, ó, nós temos a etapa 1, né? Indicado por M1. Qual que é a transição que faz eu ir para a minha etapa M1, que é a etapa 1? É a transição de 0 para 1, que é M10. Ok? E qual que é a transição que faz eu sair da etapa 1? É a M11, que é a transição de 1 para 2. Beleza? A transição que faz entrar sempre aberto é a transição que faz sair sempre fechado. E você coloca um selo, né, em torno aqui da transição que faz você entrar na etapa. Beleza? Da mesma forma a gente tem M2. Eu tenho aqui, ó, que M11, que é a etapa de 1 para 2, faz eu chegar na etapa 2. Então esse cara aqui vai ativar a minha etapa M2. E a memória M12, que é a transição de 2 para 0, vai desativar essa etapa M2, né, que é a etapa 2. E novamente a gente tem um selo, né, para manter esse acionamento até a condição de desacionamento ser atingida. Beleza? Se vocês repararem bem aqui, pessoal, ó, qual que é a diferença da etapa M0 para as outras, tá? Se você excluir isso aqui, ó, exclui essa parte. Esse resto que está aqui embaixo é exatamente o que a gente tem para as etapas 1 e 2. Ó, transição que faz entrar, selo. Transição que faz entrar, selo. Transição que faz entrar, selo. E aqui nós temos M10, que é a transição que faz sair. M11, a condição que faz sair. E M12, a condição que faz sair também. Então, pessoal, independentemente do tipo de acionamento que vocês usem para as etapas, tá? Seja o set reset ou acionamento e selo, nós vamos ter sempre, né, esse formato aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, vamos revisar rapidamente. Nós vamos sempre ter que ter essa condição diferenciada para a etapa inicial, né? Nós vamos ter todas as memórias referentes às etapas negadas, tá? E no caso do acionamento e selo, eu vou ter sempre as transições que fazem você entrar no estado, acompanhadas do selo, seguidas pelas transições que fazem você sair do estado, com o contato normalmente fechado, tá? Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faria para a seleção de sequência e para o paralelismo, tá? Vocês vão ver que vocês podem ter mais de uma transição que faz sair e mais de uma transição que faz entrar em determinado estado. Mas isso aí fica para a próxima aula. E para a gente encerrar esse processo de conversão, basta apenas a gente fazer agora as ações, né? As ações são bem simples de serem implementadas. Basta você colocar a etapa e o acionamento que é feito na etapa. Então, por exemplo, na etapa M1, que é referente ao estado 1, eu faço o meu carro ir para a direita, que é a minha saída Q0. Na minha etapa 2, que é M2, eu faço o carro ir para a esquerda, né, que é a minha saída Q1, de acordo com a nossa tabela lá. Feito isso, a gente encerra então a nossa conversão do graph7
para a linguagem Ladder. E essa aula de hoje eu vou estar encerrando ela por aqui, tá? Eu peço que apenas vocês façam os exercícios que eu irei disponibilizar para vocês no Google Classroom. Tá? E mais uma vez, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.